Emilia Harcourt não é quem nós imaginávamos. E o pacificador toma uma decisão derradeira sobre seu futuro. Será que o James Gunn vai desistir mesmo do personagem? O episódio 5 da segunda temporada assume uma direção diferente para o caminho da sua trama. E aparentemente é sem volta quando Chris fica diante do Rick Flexer. Então sejam bem-vindos, nerds, bem-vindos ao Cofre Nerd. Eu sou Giovanni Zola, estou aqui para fazer a nossa análise do quinto episódio da segunda temporada de Pacificador. Nós fazemos aqui análise episódio por episódio, destrinchando e entendendo todos os detalhes do roteiro e para onde eles irão levar a história de Chris Smith e sua gangue. Mas antes peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like nesse vídeo e apoie o Cofre Nerd aí para que a gente continue fazendo esse trabalho semanal. Todos os dias quase temos conteúdo para vocês aqui. Aproveita, siga o Cofre Nerd nas redes sociais, é @CofreNerd no Instagram e no TikTok. Você também pode ouvir os nossos podcasts no agregador de podcast mais próximo, como por exemplo o Papo de Sexta, que tem sempre um episódio novo aí, e o episódio 4 já está disponível para vocês poderem assistir, episódio 5 já tá chegando. Além disso, se quiser acompanhar mais e mais, pode se inscrever no nosso clube de membros, pessoal, e além disso você consegue ajudar a gente a produzir conteúdo de maior qualidade. No nosso clube de membros temos conteúdo exclusivo para vocês e não vai se arrepender porque tem muita coisa bacana. No episódio anterior, nós terminamos com Chris, o pacificador, caminhando em direção a uma armadilha montada pela Harcourt em conjunto com os agentes da Argus, a mando de um Rick Flexer motivado por vingança. Uma vingança não mais disfarçada de justiça nesse episódio. James Gunn parece que tá tornando todo o seu trabalho autoral dentro da DC como a espinha dorsal do cânone, do primeiro capítulo desse universo cinematográfico da DC. Enquanto esse quinto episódio, intitulado De Volta à Sutura, mostra o evidente contrário de que Chris já não pode mais costurar todos os erros do seu passado. A morte do Rick Flag Jr. é o epicentro de toda a ação e reação, não só dentro do episódio, mas também na segunda temporada inteira, como a gente já tinha falado no vídeo anterior. A morte do Rick Flag Jr. é o motivo central de toda essa disputa entre o Rick Flexer, o pacificador, e no meio temos Emilia Harcourt. O pacificador não tá pagando aqui, sendo perseguido, pessoal, por estar usando um portal interdimensional. Não, isso é só um dos pequenos erros que o Rick Flexer vai usar para fazer o pacificador pagar pelo verdadeiro crime que ele tinha cometido, a morte de Rick Flag Jr. E isso é evidente aqui quando o episódio abre com um flashback do funeral do Rick Flag Jr., onde a gente vê ali uma relação um pouco afetuosa entre a Emilia e o pai do seu melhor amigo. Emilia e Rick Flag Jr. tinham uma relação não só de amantes, mas também de grandes amigos. Ela afirma que ele foi o único amigo que ela tinha. E isso explica também o quão confortável Rick Flexer estava ao entrar no apartamento de Emilia e conversar com ela como se fosse realmente um paizão. E tudo isso torna a relação dos dois muito mais tensa nesse flashback, porque a Emilia sabia que o responsável era o pacificador e também acaba até nos enganando um pouco ali quando ela fala que o verdadeiro responsável iria pagar. Não é que o episódio queira nos enganar, mas ele quer deixar em aberto tudo o que é possível com esses tipos de personagem. Com a Emilia, com o Chris, com o Rick Flexer. E no presente atual, há uma praça cheia, rodeada de agentes da Argus, a paisana, e o Judoka como sniper. Eu não entendi muito bem por que justamente o Judoka está como sniper, sendo que se você tem um cara que chama Judoka, ao invés de colocar ele pra lutar de novo com o pacificador, coloca ele à distância pra atirar. Enfim, escolhas, né? Todos eles estão de olho no Chris, que se aproxima para conversar com a Harcourt. Porém, notem que, eu tinha achado muito estranho mesmo no episódio anterior, terem dado tanta ênfase num erro de gramática ali da Emilia Harcourt. Essa é a palavra-chave para não venha, está caindo numa armadilha. Porém, o pacificador vai do mesmo jeito. E vale salientar que para mim essa é minha cena preferida, justamente por causa da direção. A direção mistura o jeito mais tenso da situação, onde eles podem realmente atirar no protagonista, mas também vem o efeito balsâmico, que é o carisma do John Cena ao transformar toda aquela atuação do Chris Smith em pura diversão. Então, mesmo sendo uma armadilha, o Chris vai até o encontro da Harcourt, tanto por vaidade quanto por curiosidade e paixão. Ele precisa saber mesmo se para ela nada daquilo que eles já viveram significou alguma coisa. E isso é importante pra gente entender a decisão no final do Chris. E é aqui que eu abro mais um parêntese. Esse episódio, apesar de ser um pouco simples aparentemente, ele é cheio de sacadas muito importantes que a gente precisa parar pra entender a complexidade
disso tudo. Um diálogo aqui nessa cena que, mesmo muito coloquial, escancara bem o dilema entre Harcourt e Smith. Ele é apaixonado por ela. Ela, de fato, sente alguma coisa por ele. Amizade, paixão, companheirismo. Senão, não teria salvo o pacificador do tiro que a Sasha Bordox ia acabar dando nele. Mas aí eu te pergunto, como se permitir se apaixonar pelo assassino do seu melhor amigo? E pra ele, como conviver nesse mundo, sendo que as relações que ele mais preza têm o peso do seu maior erro? Como eu já falei, a Emilia Harcourt salva o Chris Smith de ser alvejado de forma eficaz e efetivamente. Afinal de contas, ela nocauteia ele. Ele tava na mira da Sasha Bordox, que descobrimos também que é uma ciborgue. Mas eu vou explicar isso pra vocês na nossa segunda parte com referências. E assim o pacificador é levado, detido pela Argus, justamente como o Rick Flag queria. Uma sala de interrogatório, ele sozinho com o pacificador, e de soco em soco, o personagem de Frank Grillo deixa o pacificador aos frangalhos, até que John Economus o salva, instruído também pela Emilia Harcourt, ao colocar Chris na ficha de detentos da Argus. Inclusive, essa é uma das minhas cenas preferidas, junto também com a cena em que o pacificador se aproxima da Emilia Harcourt nesse episódio. Frank Grillo está mandando muito bem como o Rick Flag, Sir. E é uma cena que mostra muito bem os dois lados. O Rick Flag, Sir, com raiva, imbuído de ódio ao enfrentar o assassino de seu filho, o único homem que ele talvez tenha respeitado algum dia, mas também é respeitado pelo Christopher Smith, aquele que se arrepende amargamente de ter cumprido a ordem de Amanda Waller. O Chris de antigamente, aquele do Esquadrão Suicida, do James Gunn, ou da primeira temporada do Pacificador, não ficaria parado enquanto levava uma surra do Rick Flag. Muito bem, então uma vez fichado, o processo legal iria acontecer. Os fãs devem estar se perguntando, mas por que o diretor da Argus iria deixar o Christopher Smith escapar? Porque afinal, eles não têm provas o suficiente para colocar o pacificador como uma ameaça de desencadeamento multiversal. Então, se por um lado a gente tem um pacificador tentando fazer as pazes consigo e também com as vítimas de seus atos, um cara que está aceitando a punição de Rick Flag, Sir, como a forma de uma possível chance de ficar nessa terra. Se caso o Rick Flag, Sir, o perdoasse, ele ficaria. Se caso Emilia o amasse, ele também ficaria. Mas nada disso acontece. É muito complexo. Então é como se o personagem a todo momento estivesse arranjando desculpas para ficar, mas não consegue nenhuma. Por outro lado, a raiva e a objetividade de Rick Flag, Sir, faltam escopos para se justificar. Não que o diretor da Argus não tenha motivo para sua vingança e nem que o roteiro não tenha fornecido isso. Contudo, eu sinto que falta mais tempo com Rick Flag, Sir, e sua dor. Falta mais foco para o personagem para aqueles que não assistiram Creature Commandos, aonde ele também estrela. Isso eu falo, pessoal, porque no final, quando a gente vê a conversa com a Sasha Bordox, a gente não entende direito se, na verdade, o Rick Flag, Sir, está mesmo fazendo uma artimanha muito grande para fazer com que o Chris leve eles até o portal, ou se ele apenas está fingindo que fez isso porque deixou suas emoções tomarem conta na hora do interrogatório. E eu, mais uma vez, não tô falando por causa da atuação do Frank Grillo, ele está muito bem. De fato, a gente precisa de mais tempo com o Rick Flag, Sir. Se ele vai ser mesmo uma espécie de Nick Fury, assim, diretor de uma das maiores agências de inteligência dentro de um universo de super-heróis, a gente precisa de mais tempo com ele. Mas voltando alguns minutos atrás, quando eu falei sobre o Chris tentar costurar os seus erros. Se ninguém permite que ele faça isso, se ninguém permite que a sutura se feche para poder cicatrizar, ele vai embora. Junto de Eagly, então, ele cruza o portal e fecha o mesmo, desativando aquele dispositivo. Não existe mais volta pro Chris Smith. Agora ele vai para o outro universo, onde tudo seria melhor, onde não existem feridas para se cicatrizar, ou pelo menos é isso que ele acha. Afinal, nossa teoria de que essa Terra possa ser a Terra X persiste. Para que a história vai se passar bastante lá, mas também porque o Judoka segue o pacificador até o outro universo. Judoka é esse que seguiu o pacificador até sua casa de campo a mando da Argus, porque eles chegam tarde demais. Apenas o protagonista e seu rival cruzam o portal junto com a companhia da águia mais temida e adorada do mundo. Por fim, a trama principal de Pacificador flui muito bem nesse quinto episódio. Talvez seja o meu episódio preferido aqui, mesmo que eu tenha me incomodado com algumas coisas, ou melhor, talvez com uma única coisa, porque eu achei o episódio muito bom. A excentricidade de Gunn pode acabar nos destoando uma hora ou outra. Eu falo aqui no caso da disputa entre o Eagly e o personagem do Michael Rooker, o que acaba resultando na morte do caçador de águias, e também revelando que Eagly é a águia primordial, o que quer que seja isso, cara. E o pior de tudo é que talvez isso seja muito importante
pro final da temporada. O Wiggly deve fazer algum Deus Ex Machina no final dessa temporada pra gente falar, ah, verdade, o Wiggly faz isso. Eu acho que é o jeito muito James Gunn de ser, e eu entendo que pessoas gostam disso, é o que tornou o James Gunn essa marca, esse sucesso, essa potência na direção. Porém, tem hora que eu acho too much. E quando ele não tem as amarras ali de um Superman como símbolo, ou talvez de um universo Marvel no Guardiões da Galáxia, ele pode acabar explorando de jeitos infinitos. E às vezes, pra mim, Giovanni, não funciona. E pra vocês? Deixa nos comentários aqui. Você acha que eu tô exagerando? Então, em um episódio mais conciso e decisivo, o Gunn, ele avança a sua trama para que a Adebayo, o Vigilante, a Emilia Harcourt e o John Economos se unam agora pra conseguir ativar aquele dispositivo do portal do desdobramento quântico e tentar alcançar o Chris nesse outro universo. E talvez lá a gente consiga desencadear a trama de que aquela Terra seja a Terra X. Depois a gente termina o episódio ali com o Chris voando com seu pai, com seu irmão e com o Wiggly, e ele também se reconciliando com a Emilia Harcourt daquela dimensão. Tudo perfeito, tudo bonito. Mas como eu já disse no vídeo passado, às vezes a grama do vizinho que parece mais verde pode ter enterrado por baixo um cadáver. Só que eu não consigo parar de pensar em uma coisa, pessoal. Uma certa contradição. Não que torne o episódio bom ou ruim. Pelo contrário, pessoal. Mas eu acho engraçado. Porque em várias entrevistas, o James Gunn ele dá algumas alfinetadas no jeito Marvel de ser. Na fórmula Marvel. Ah, ele fala que na DC ele vai fazer diferente. Que na DC temos isso de diferença. Ele fala isso com louvor. Principalmente em certos momentos em que é perguntado se, precisa assistir tudo que tem da DC para entender o próximo projeto. Ele fala que não, ele quer ser diferente. Porém, a todo momento nesse episódio, na segunda temporada, ele referencia os acontecimentos do seu Esquadrão Suicida, do que aconteceu em Corto Maltese e de toda a treta com Starro, o Conquistador. Mostrando que um universo cinematográfico, às vezes, não consegue correr das mesmas amarras que ele, o James Gunn, ajudou a construir na Marvel. Muito bem, pessoal, agora esse é o nosso momento de referências, e a referência que eu trouxe para vocês hoje é sobre Sasha Murdock. Nesse episódio foi revelada como uma ciborgue aprimorada pela Argus. Isso pode até parecer mais uma das peripécias da mente criativa de James Gunn, mas dessa vez temos embasamento nos quadrinhos. Como eu já expliquei no vídeo do segundo episódio, Sasha Murdock nos quadrinhos começou como uma guarda-costas e também ajudante do Batman, do Bruce Wayne. Porém, em certo momento, ela acaba sendo recrutada por uma agência secreta chamada Checkmate. Nessa agência secreta, se é implantado nela, no corpo de Sasha Murdock, alguns implementos de ciborgues, alguns implementos robóticos que aprimoram ali sua visão, sua mira, sua força. E a partir dali ela ganha um foco mais central, principalmente na trama intitulada Checkmate, onde ela começa a se intitular a Rainha Negra. Só que eu quero chamar a atenção para vocês em um determinado momento dos quadrinhos que às vezes o James Gunn pode acabar implementando certos momentos aqui na temporada de Pacificador. No arco Projeto OMAC. OMAC, pessoal, em uma fase dos quadrinhos era sim um personagem criado pelo Jack Kirby. Mas, após a Crise Infinita, são alguns robôs feitos e controlados pelo Irmã Olho, um satélite criado pelo Batman. Satélite esse que faz parte de um programa para vigiar e conter super seres. O que isso tudo tem a ver com Sasha Murdock? Em determinado momento, nanorobôs desse OMAC, desse projeto aí do Irmã Olho, acabam infectando a Sasha Murdock e aprimorando ainda mais seus poderes. Será que isso pode abrir brecha pra gente encontrar a tecnologia das indústrias Wayne na Sasha Murdock? Não tô falando que eles vão adaptar a parte do OMAC, tá bom? Mas pode abrir precedente para uma referência das indústrias Wayne, de Gotham, alguma coisa pode acabar surgindo disso. O que vocês acham, pessoal? Bom, pessoal, essa foi a nossa análise do episódio 5 de Pacificador, a segunda temporada. Deixa aqui nos comentários, vocês estão gostando da série? Eu tô curtindo bastante, pessoal. É lógico que às vezes existe uma ralentação ali ou outra da trama, porém, eu tô doido pra gente descobrir quais segredos estão nos aguardando na dimensão alternativa que o Pacificador está. Será mesmo que é a Terra X? Deixa aqui nos comentários. Muito obrigado por terem assistido até aqui e até a próxima, nerds. Até semana que vem. Fui!